Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis. Teve choro pra cacete, porque geral morreu. Porque todo mundo morreu. Pois é, galera, esse é o 5º vídeo da nossa série da história completa de Melkor. E se você quer saber um pouco mais dessa parada aí de que a galera chorou, porque chorou mesmo, fica aqui pra gente conferir isso. Galera, Maedhros, ele era o filho mais velho de Fëanor. E ele tava cheio da moral. Com quem? Com os homens, com os anões, tá? Porque ele tinha uns paranauê lá, negócio de forja, fez amizadezinha, ficou um tempo lá com os caras. E também tinha moral com os Noldorin ali. Afinal, pô, a galera era família ali, né? Broderagem e tal. O que ele fez? Conseguiu convencer a galera inteira, falando o seguinte: bichão, a gente não pode esperar esse tal de Melkor vir pra cá não, a gente tem que ir lá. E óbvio, por quê? Porque ele tava de olho nas Silmarils, cara. Eles tinham lá o pacto de vamos resgatar os Silmarils, matou meu pai, não sei o que, aquele ódio corria solto, era vingancinha mesmo, tá ligado? Só que ele conseguiu convencer geral, falando, cara, se a gente esperar esse Melkor vai vir, brother. E aí ele armou uma galera pra ir pra guerra. O problema é que Melkor se antecipou, mano, e se aliou com os Lestenses, outros homens que não tinham vindo aqui ainda pro oeste e tudo mais, não tinham chegado ali em Beleriand e tal. Mas ó, não são os nossos Lestenses não, tá, gente? Não é a gente não, porque a gente, os Lestenses daqui, são bonzinhos, não são maléficos que se unem ao Melkor não. Aqui a galera é gente boa, tá? Mas então Melkor se antecipou e trouxe esses Lestenses malzinhos pra ali, ó, tá junto deles. Esse exército aí que Melkor fez tava bolado. E tava bolado mesmo, galera. E olha só, ele matou geral. E ele matou geral mesmo. Galera, todo mundo morreu, cara. Poucos, muito pouca gente sobreviveu. Turgon foi um deles, que eu falei pra vocês lá atrás, na queda de Gondor. Turgon conseguiu sobreviver e fugir pra Gondor, porque ele tinha a galera ali da casa de Ador, que eram os outros homens, os Lestenses bons, digamos assim, que já tinham vindo do leste, já estavam ali habitando ali Beleriand há muito tempo. Eles ajudaram Turgon a fugir, cara. E Turgon até fez um juramento de amizade pra eles, né? Que a gente vai ver isso lá na frente também. Essa guerra é a Batalha das Lágrimas Incontáveis. Nirnaeth Arnoediad. Nirnaeth Arnoediad é exatamente isso, a Batalha das Lágrimas Incontáveis. E foram lágrimas incontáveis porque geral de fato morreu. E se vocês pegarem lá na primeira temporada do Anéis de Poder, quando a Galadriel tá contando a história que Sauron fez não sei o quê, e aí ela tá numa pilha de elmos, provavelmente, exatamente essa batalha, tá? Que geral morreu. Olha, e esse Hador que eu tô falando pra vocês, ele é o bisavô do Húrin. Tá? Ele é pai de Túrin, Túrin Turambar. Pois é do livro Os Filhos de Húrin, que é bem famoso. E o Túrin, ele era primo do Tuor. Então se você olhar aqui, ó, o Húrin é tio do Tuor. E aí, cara, o Tuor, ele casou com a Idril e ele é o pai de Arendil, que no final das contas é o pai também de Elros e Elrond. Cara, mas o Elrond é um elfo, como é que pode isso? É uma família de homens. Pois é, eu já expliquei isso pra vocês num vídeo que eu fiz sobre a Luz de Arendil. Vocês vão poder consultar aí nos vídeos que a gente já fez, e tem lá falando sobre a Luz de Arendil, eu explico bem essa questão, né, dessa linhagem, tá? E aí vai fazer sentido pra vocês terem um elfo, e aí depois entender de onde que veio o Arendil, não sei o que, enfim. Galera, depois dessa batalha, a galera ficou tão arrasada, que uma boa turma foi morar lá na ilha de Valar, que fica lá embaixo, lá no finalzinho do rio Sirion, que era um dos principais rios de Beleriand ali, se não o principal, junto com os Sirians, né, digamos assim. Aí essa ilhazinha foi habitada por essa galera lá, tá? Pra fugir, né, tipo, caraca, meu irmão, não quero mais ficar aqui não, porque é só desgraça. Olha, e já que eu citei, nesse momento a gente fala um pouco sobre os filhos de Húrin. Ah, mas por que Melkor tem importância nisso? Pô, ele tem muita importância nisso, porque ele pegou o Húrin, inclusive, capturou ele na batalha de Nirnaeth Arnoediad. Pois é, e pegou ele e botou ele de castiguinho, sentadinho lá nas Tangorodrim, que são as montanhas que ficam em cima de Angband ali, né? As montanhas que ficavam ali em Angband. E, cara, Melkor simplesmente amaldiçoou os filhos de Húrin. Falou, você não vai falar pra mim onde é Gondolin, não? Porque o Melkor queria saber onde era Gondolin, aquela cidade escondida, né? E o Húrin foi muito gente boa e não falou, cara. Ele não falou nada, ele sabia, não falou nada. E ele simplesmente teve os filhos amaldiçoados.
Bom, e ele fica lá, gente, durante muitos e muitos anos mesmo. Túrin e Nienor morrem e somente depois disso, Melkor vira e fala assim: cara, Húrin, vou te liberar. Agora que tu já perdeu a parada inteira, tá liberado e você vai contar pra todo mundo as bizarrices que eu fiz. Que aí eu quero que a galera fique com medo, eu quero que todo mundo fique com medo de tudo que eu fiz mesmo. E botou ele pra ir divulgar a estreita que Melkor fez, maluco. E galera, assim, ó, quem quer saber um pouco mais dessa história de Túrin, tá? Dos filhos de Húrin, que é uma história bizarra, galera. Vocês querem tragédia, é tragédia que vocês vão encontrar exatamente isso. Quem vira e fala, Game of Thrones é muito maneiro, que mano, não sei o que, né? Cara, George Martin, ele não tem como não ter se inspirado um pouco, né, ter bebido um pouco desse suco dos filhos de Húrin pra fazer o que o Game of Thrones entregou pra gente. Então quem curte, vai curtir muito esse livro. Mas, cara, tenha lido o Silmarillion antes pra fazer sentido, senão não vai fazer sentido pra você algum. Agora, se você quer comprar esse livro e qualquer um outro de Tolkien, tem um link aqui embaixo. E, cara, você não vai pagar mais nada por isso. Você vai ajudar muito o canal só. E se você quiser comprar qualquer coisa pra tua casa, enfim, uma geladeira, um fogão, um ventilador, qualquer coisa, na Amazon, não deixe de ir pelo nosso link aqui, porque você acaba ajudando muito o canal mesmo a crescer. E eu não vou contar mais sobre a história de Os Filhos de Húrin pra vocês aqui, porque eu trago isso depois em um outro vídeo pra vocês. E também convido vocês a lerem. E é nesse momento que a gente entra na minha história preferida dentro desse universo, que é a queda de Gondolin. Pois é, Gondolin é uma cidade escondida, secreta dos elfos, que o Melkor ainda não tinha acesso. Ele já tinha detonado quase todos os reinos dos elfos em Beleriand, tá? Inclusive, aquele reino debaixo da terra de Nagothrond, tá? Lá do Finrod. Ele já tinha destruído tudo que vocês possam imaginar. E ele tava assim, eu preciso saber onde é Gondolin, que eu preciso destruir essa jossa. Só que o próprio Húrin não contou, tá? Ele segurou legalzinho a boca, não contou pra ninguém. E Melkor usou uma cartada. Melkor conseguiu pegar Maeglin, que era simplesmente o sobrinho do rei Turgon, o rei de Gondolin, tá? Ele pegou o sobrinho dele e conseguiu convencer o sobrinho a simplesmente trair Turgon. E por que isso? Por que o sobrinho traiu? Porque o sobrinho era apaixonado pela prima, pela filha do Turgon. Só que a filha do Turgon, ela curtia o Tuor, tá? E aí eles acabaram casando, tá? Idril e Tuor. E tiveram Earendil. Pois é, né? E o Maeglin ficou, ó, pistola com isso. E aí o que ele fez? Traiu. Cara, e se você depois pegar pra conhecer a história do Maeglin, você vai ver que o pai dele já é um elfo muito duvidoso. Mas também não vou contar essa história aqui, porque é legal a gente contar ela em outro vídeo, mais de uma forma completa. Dessa maneira, o Melkor foi lá e sitiou Gondolin. E ele ficou lá um tempinho, tá? Fazendo uma pressão enorme. E ele acaba destruindo o reino e matando o rei Turgon, que era o último herdeiro, digamos assim, do Fingolfin, né? E, ou seja, sendo assim o último rei dos Noldorin ali, da família do Fingolfin. A cidade foi destruída, geral morrendo, só que é nessa batalha justamente que Gothmog, cara, o senhor dos Balrogs, é morto. E ele é morto justamente lutando contra nada mais nada menos que Glorfindel, que a gente vai ver lá no Senhor dos Anéis, porque ele ressuscita e volta. Justamente aí um mata o outro, eles caem do abismo, tá? Muito semelhante ao Gandalf caindo com aquele Balrog de Moria, e ele acaba ressuscitando, né? Na verdade, o espírito dele fica vagando nas casas de Mandos, nas mansões de Mandos, até ele voltar lá na Segunda Era, e provavelmente a gente vai ver ele na série. Ele também ocupou o lugar da Arwen, fazendo aquele papel de salvar o Frodo. Não foi a Arwen, foi ele que salvou o Frodo. Nos filmes, o Peter Jackson botou a Arwen ali e tal, pra usar mais a atriz, né? Mas ela foi uma mera adaptação, ela nem existia ali, ela nem tava fazendo aquelas coisas. Aquele cara que salvou foi o Glorfindel, e até de uma outra maneira. Mas enfim, sendo assim, esse foi o elfo que, na verdade, derrotou o rei, né? O Senhor dos Balrogs, que inclusive matou Fëanor. Então, pra você ver como é que ele é importante, a gente vai ver ele provavelmente agora na terceira temporada aí de Anéis de Poder. No final das contas, o Tuor conseguiu fugir com a Idril, a filha do Turgon. Eles casados já tinham Earendil, que era o filhinho, e não é à toa que aí tá a família do Earendil até hoje aí pra contar essa história pra gente, né? Galera, nesse momento a gente entra na Guerra da Ira, a última grande batalha de Melkor. O mais engraçado é que foi justamente Earendil que saiu disso tudo, né, o filhozinho lá de Tuor e da Idril, que simplesmente foi pedir socorro aos Valar, lá em Valinor, para poderem ajudar os elfos e os homens em Beleriand, porque ia dar merda. Melkor ia destruir todo mundo, porque já tinha derrotado a galera, já tinha dado toda a merda,
Mas Eärendil vai lá valentemente, e se você quer saber um pouco dessa história, vai no nosso vídeo que eu falo sobre a luz de Eärendil, que você vai conhecer mais sobre isso também. E Eärendil chegou lá e pediu perdão dos Valar e etc. pelos homens. E aí, cara, os Valar foram pra Terra-média e enfrentaram todas as forças de Melkor. E aí, combateram dragão, combateram demônio, era cão de raça, vira-lata, gremlin, tinha tudo naquela porra. E cara, os Valar destruíram, tiveram muitas baixas também, mas destruíram tudo, tá ligado? O Melkor dessa vez foi capturado pelos Valar, tá? Só que é o seguinte, dessa vez não teve molezinha não, galera. Dessa vez, pegaram ele, cortaram o pé dele fora, pegaram a coroa dele, tiraram as Silmarils da coroa, transformaram a coroa dele numa coleira e botaram ele na Angainor, aquela mesma corrente que eu falei que foi forjada lá atrás pra vocês pelo Aule, aquela corrente sinistra que ele ficou preso em Valinor. Só que dessa vez, ó, eles despacharam o Melkor do mundo. E assim, ó, não foi de Arda, do planeta, não, tá? Como se fosse a Terra, não jogou ele lá pra Lua, não. Meu irmão, pegaram ele e tiraram pra fora do espaço sideral, pra fora mesmo, pro vazio. Tá ligado? E aí, acabou. Mentira, não acabou não. Sabe por que não acabou? Porque Eärendil foi enviado lá para o céu, né, junto com uma Silmaril e o barco dele, Vindlot, para ser uma espécie de vigia, né, para ser lembrado, obviamente, por todo mundo, quando a gente via lá a estrela mais brilhante. Só que ele era também uma espécie de vigia, para que Melkor nunca mais voltasse para o mundo, né? Ele ficava lá, ó, nada de Melkor, nada de Melkor. Ele virou o nosso grande vigia e protetor, digamos assim. Só que, cara, isso foi muito tarde também, porque Melkor já tinha espalhado muitas mentiras e muitas lorotinhas, né? E essas mentiras sobreviveram, né? Ficaram muito por aqui no universo, no mundo em Arda. E o que acontece? A grande prova viva disso era Sauron, que continuou ali com o legado dele, com essas mentiras e com essas coisas todas que, inclusive, a gente tá vendo na série do Anéis de Poder aí, essas mentirinhas, né? Essas lorotinhas, essas invenções. E você vê que o próprio Sauron corrompe o Ar-Pharazôn, né? Final, lá na queda de Númenor. E ele diz que, na verdade, o Melkor é o deus da libertação. E fala que os Valar não prestam. E é por isso, exatamente, que Númenor tem a sua queda. Só que nesse momento que ele consegue dizer que o Melkor é o deus da libertação e tudo mais, o Ar-Pharazôn e os outros Númenóreanos criam um templo para adorar Melkor, tá? E eles fazem, inclusive, sacrifícios. Tá aí a primeira religião e única criada no universo de Tolkien. Não existe religião no universo de Tolkien. Né? Só essa é uma religião que é criada lá em Númenor e não é à toa que Númenor cai, né? E lá nos ensaios de Tolkien, né, de coisas até que ele desistiu e nem foram publicados, Tolkien ainda criou uma profecia de que Melkor voltaria ainda no final de tudo. Pois é, e aí, cara, ele voltaria e tentaria destruir a parada toda, só que Túrin conseguiria matar ele, eu nem sei como, porque Túrin já estava morto, enfim. Tanto é que são ensaios de Tolkien, né? E o Túrin vingaria toda a humanidade, né, conseguindo matar ele. Mas enfim, Tolkien desistiu disso, ficou só lá nos ensaios dele e foi por isso mesmo. Pois é, essa é só uma teoria que acabou ficando pelo espaço. Galera, essa foi a história completa de Melkor, nesses 5 vídeos que a gente fez. Eu espero que você tenha gostado e que tenha curtido. E por isso eu vou pedir pra você que, se você puder se tornar um membro da Terra Leste, ajuda muito, muito, muito mesmo. Cada membro que entra aqui, enfim, ajuda a gente mensalmente. Cara, é muito importante pro canal. Além de vocês poderem estar com a gente ali no dia a dia, no WhatsApp, em grupo, você ter alguns benefícios. Você pode ter seu nome também traduzido ali pro Quenya pra fazer um certificado bonitão pra botar aí na sua casa, um quadrinho. Tem um monte de vantagem que você pode estar tendo se você virar um membro da Terra Leste. Mas olha, se você não pode virar um membro da Terra Leste, eu ainda assim fico muito feliz só de você estar aqui, podendo curtir os vídeos, compartilhar, ativando bandeirinha, curtindo sempre a gente aqui os nossos vídeos, comentando pra dar engajamento, enfim, falando da gente pros amigos. Isso já ajuda demais e eu fico muito grato a vocês. Eu espero que realmente vocês tenham gostado dessa série de Melkor. Eu vou trazer mais algumas séries maiores pra vocês, assim, de assuntos legais, né? Uma das próximas é explicar a geografia da Terra-média, que eu quero explicar tudo, o mundo inteiro pra vocês, de Arda, enfim, de tudo. E olha, fiquem com Ilúvatar, Namaria e até o próximo vídeo da Terra Leste.